O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no final do Santo Evangelho diz: Ele tem feito bem todas as coisas. De diversos modos, nós escutamos essa mesma expressão ao longo dos Evangelhos. A multidão que se admira de Jesus ter feito bem todas as coisas. Ou seja, aqui nós entendemos perfeitamente que tudo que Jesus faz, sendo perfeito Deus e perfeito homem, é para deixar-nos um ensinamento, acabar bem todas as coisas, terminar bem cada obra. Nós recordamos primeiramente a vida de Jesus ao longo de 30 anos em Nazaré. Vida simples, oculta, longe da multidão, mas que fez bem todas as coisas, cumpria perfeitamente a lei de Israel, rezando todos os sábados na sinagoga. Cuidava bem dos afazeres, juntamente com seu pai, São José. Era obediente e submisso à vontade de seus pais. Trabalhava incansavelmente a carpintaria e fazia bem todas as coisas, manifestando assim para cada um de nós a importância do trabalho, de nós também fazermos bem o trabalho que desenvolvemos. Nós sabemos que muitas pessoas trabalham por fins nobres, sustentar a família, louvar a Deus, porque oferece ao Senhor esse trabalho. Outros trabalham para que possam, de fato, desenvolver as capacidades e habilidades que Deus lhes deu e contribuir para o bem da sociedade, para o progresso da humanidade. E outros trabalham também por fins menos nobres, somente pensando na riqueza, pensando no poder, pensando somente em satisfazer suas paixões. Mas aqui tem algo que a igreja nos ensina, que o trabalho ele deve ser oferecido a Deus. Nós precisamos aprender que o meio que nós temos para alcançar o céu é vivenciando essas realidades no meio do mundo. Todos vocês, homens e mulheres casados, que vivem na sociedade, que vivem em meus afazeres. É precisamente aí que Deus os chama à santidade. Portanto, ofereçam o trabalho que desenvolvem ao Senhor. Todos os dias possa dizer ao Senhor: Jesus, eu te amo, e dá-me força para realizar bem o trabalho que o Senhor me pede. Diversos ofícios, alguns de modo intelectual, outros de modo organizacional, outros como liderança. Ou seja, não interessa onde você desenvolve o seu trabalho. O importante é que você possa oferecê-lo a Deus. Fazer com desejo nobre de, com o suor do seu rosto, sustentar a sua família, louvar a Deus e, sobretudo, que possa ser o sustento da sua casa. Quão importante nós temos essa percepção que o trabalho é o meio que temos para alcançar o céu. Por isso nós recordamos, ao longo do Santo Evangelho, Jesus, ao escolher os seus primeiros discípulos, ele escolheu pessoas que trabalhavam. Recordamos o Santo Evangelho, homens pescadores, para os impostos. Jesus diz a eles que possam de fato pescar homens, mas eles nunca deixaram de desenvolver o trabalho próprio
para o seu sustento. Trabalhamos a noite inteira, Senhor, e ainda pescamos. Ou seja, trabalhamos incansavelmente, de modo intenso. Assim também nós precisamos trabalhar de modo intenso. São Paulo também exortava: aquele que não quer comer, aquele que não quer trabalhar, também não deve comer, manifestando assim que ele nunca foi um peso para a comunidade da qual fosse responsável, seja em Corinto, em Tessalônica, em Filipos, todos os lugares pelos quais passou. São Paulo também trabalhou, deixando-nos o exemplo do valor do trabalho. E nós hoje em dia encontramos tantas pessoas que se afadigam por todo e qualquer trabalho, que querem viver de mendicância, de auxílios. Nós perdemos de fato o amor ao trabalho, a honradez. Quantas vezes nós encontramos dificuldades de encontrar profissionais para desenvolver os diversos serviços, porque tem poucas pessoas que querem trabalhar. Rezemos para que nós possamos compreender que o trabalho é o meio que conduz a Deus, que nos santifica. Parece que uma cultura dos últimos 25 anos no Brasil foi totalmente mudada, em que nós deixamos de amar o trabalho e começamos a querer viver à custa de uns poucos que trabalham e que nós chamamos de auxílio. Tenhamos consciência que não existe almoço grátis. Alguém pagou por ele. Esse é o princípio básico de qualquer economia. Não se cai dinheiro do céu. Alguém está trabalhando para sustentar uma multidão. E no Brasil isso é uma coisa escandalosa. Uma pequena parcela da população trabalha para sustentar uma pirâmide imensa. Portanto, amemos o trabalho. E nós, cristãos católicos, por excelência, e queremos em tudo imitar ao Senhor, precisamos ser aqueles que diz: assim como Jesus fez bem todas as coisas, eu também quero desenvolver bem o meu trabalho. Eu quero oferecê-lo ao Senhor. Nós sabemos, tudo aquilo que não é utilizado, ele vai perdendo as suas características. Um ferro que é deixado num canto, ele enferruja e perde as suas propriedades. Fica inútil. Um terreno que se torna baldio e que você não cultiva, sobra os espinhos. Assim também nós. Se nós não desenvolvermos nosso trabalho de modo intenso, admiravelmente bem, também tornamos-nos pessoas inúteis. Portanto, evitemos a ociosidade, pois a ociosidade, a preguiça, nada melhora. Mas o trabalho, ele sempre é capaz de tornar fecundo e de melhorar todos os ambientes nos quais nos encontramos. E por fim, possamos pedir ao Senhor que o trabalho bem desenvolvido por nós seja oferecido a Ele. Conta-nos uma história que São José Maria Escrivá, quando estava em Burgos, na Espanha, subiu com seus discípulos, seus filhos espirituais, até o alto da catedral, começou a mostrar-lhes todo o rendeado de pedras que havia naquele lugar, naquele telhado, e começou a dizer-lhes: isso é um trabalho oferecido a Deus, porque da rua ninguém irá ver esse rendeado de pedras. E todos aqueles canteiros que lapidavam as pedras sabiam disso, porque aquele trabalho se tornou oração, porque somente Deus, do alto do céu, iria ver e recompensá-los. Assim também nós possamos também oferecer o nosso trabalho, na certeza que Deus vê o nosso esforço, e nos recompensará ao longo da nossa vida. Nós possamos de fato aprender todos os dias a iniciar o trabalho, pedir que o Senhor conduza o trabalho de nossas mãos, que seja agradável ao Senhor o trabalho que nós desenvolvemos e que nós possamos também acabar bem o nosso trabalho. Não deixar inconcluso, não deixar pela metade. Quão difícil é quando nós, em nossas casas, chamamos algum profissional para fazer reparos, ele não termina, passa uma semana, duas, você liga, insiste, ele não vem. Assim também nós não podemos deixar inconcluso o nosso trabalho. Insisto sempre, precisamos aprender a trabalhar até colocar a última pedra. Não sejamos nós pessoas que deixam tudo inacabado, tudo para depois. Se nós materialmente deixamos tudo inacabado, também espiritualmente nós não queremos concluir bem nossas orações, nossas novenas, nossos propósitos. Seremos sempre pessoas pela metade. Se aprendemos bem a desenvolver o nosso trabalho, até mesmo quando você for fazer a coisa mais simples da sua casa, que seja varrer uma casa, que conclua, passar uma roupa, que vá até o fim, que você for arrumar uma cerca na fazenda, que não deixe inconcluso, só falta mais
15 metros. Conclua. Precisamos aprender a estender mais de modo intenso o nosso trabalho, porque muitas vezes deixamos ser dominados pela preguiça, e aquilo vamos deixando para depois, e numa palavra moderna, nós ficamos procrastinando, protelando. No fim, é a mesma coisa. Estamos com preguiça e não concluímos bem aquilo que deveríamos concluir. E nós vemos aquilo todos os dias, diante dos nossos olhos, mas não temos a força necessária de vontade para realizá-lo. Portanto, que Santo Evangelho que nós ouvimos, que Jesus fez bem todas as coisas, possa também nos ajudar a fazer bem todas as coisas, pequenas ou grandes. Seja o trabalho que você desenvolver, que seja de fato um trabalho bem feito. Profissionais excelentes. Se nós somos cristãos católicos, nós temos o dever e o compromisso de trabalhar bem, pontualmente, entregar uns prazos determinados, honestos, pois as virtudes humanas e sobrenaturais se constituem para nós modelos para que nós possamos exercitar sempre em nosso coração, nada deixar para depois, que nós possamos pedir sempre ao Senhor. E a São José, que trabalhou tão bem para sustentar sua família, que ele interceda por cada trabalhador, cada trabalhadora, para que em suas responsabilidades possam oferecer a Deus e ser reconhecidos pela excelência. E o modelo que nós temos de trabalho é o próprio Jesus, porque ele, ao trabalhar com as próprias mãos, nos ensinou que o trabalho dignifica o homem e o leva para perto de Deus. E nós possamos, de fato, colocar-nos a serviço de Deus e sermos reconhecidos pela excelência daquilo que fazemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional, pedindo